Ó, pessoal, passando aqui para trazer uma informação importante. Você sabia que os abortos tidos como abortos legais, né, no SUS praticamente dobraram desde 2023? O que está acontecendo? Né, uma reportagem que foi publicada no jornal Gazeta do Povo me chamou muita atenção e revelou esse dado que eu acredito que merece a atenção de todos os brasileiros, independente da posição que se tenha sobre aborto. Porque, segundo informações do próprio Ministério da Saúde, né, extraído ali do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, o número de internações classificadas como abortos por razões médicas ilegais, né, são aqueles que se classificam ali no artigo 128 do Código Penal, esse número de internações praticamente dobrou de 2023 para cá. Entre 2009 e 2022, a média mensal dessas internações era de aproximadamente 149. Já entre janeiro de 23 e março de 2026, essa média explodiu para 297 casos por mês. Ou seja, um aumento que foi superior a 100%. E os números impressionam ainda mais quando você olha os totais anuais. Né? Em 2022, que foi o último ano do governo anterior, foram registradas 2.372 internações. Aí em 2023, esse número sobe para 2.984. Em 2024, o número sobe mais, vai para 3.375. E aí, 2025, registra um recorde histórico, 4.092 internações. E esse período também, ele conseguiu registrar as maiores médias mensais, né, da série histórica. Em ordem decrescente, seria assim, outubro de 25 teve 428 casos, janeiro de 26 ficou em segundo lugar com 423 casos, setembro de 25, 415 casos, dezembro de 2025, 404 casos e março de 26, 379 internações, né? E é importante fazer a observação de que é o seguinte, esses números, eles não representam a totalidade dos abortos realizados no Brasil, mas eles dizem respeito àquelas internações no SUS registradas nessa categoria, aborto por razões médicas e legais. Existem outras, mas essa análise ela está específica nesse dado. Então, além disso, esses dados não informam qual foi a justificativa específica. Né? Vocês lembram que razões médicas e legais são aqueles casos do artigo 128, são 3 casos. Então, como não segrega, não é possível saber quantos desses casos ocorreram por não haver outra chance de salvar a vida da mãe, quantos foram por gravidez decorrente de estupro e quantas foram por questões de anencefalia. Né? E aí, então, surge uma pergunta, né? O que explica esse crescimento tão expressivo? A reportagem ela apresenta algumas hipóteses, mas deixa claro, né, que nenhuma delas pode ser comprovada. A primeira pode ser a possibilidade de que tenha ocorrido alguma mudança na forma de registrar ou de classificar esses casos. Né? Pode ter alguma mudança na metodologia e reduzindo, então, aí uma eventual subnotificação que já existia anteriormente e a gente não conseguia ver, talvez. A outra hipótese é que campanhas institucionais ou mudanças administrativas, né, tenham aumentado, então, o conhecimento da população sobre essa possibilidade de se recorrer ao SUS, nos casos em que a legislação abre espaço. A reportagem também lembra que desde 23 tem ocorrido, meus irmãos, e eu acho que isso aqui é importante, mudanças muito importantes relacionadas ao tema. Né? Você teve aí nesse período a revogação de normas do governo anterior, você teve discussões sobre procedimentos em gestação avançada, você teve decisões do Supremo Tribunal, você teve nova diretriz do CONANDA sobre o atendimento de violência sexual. Então, tudo isso pode ter influído, sim. Por outro lado, a presidente do Instituto Isabel, né, Andréa Hoffmann Formiga, ela levanta uma outra possibilidade que, segundo ela, também precisa ser investigada, que é a existência de fraudes, né, ou declarações falsas que as pessoas têm utilizado para obter acesso ao procedimento do aborto. Né? Ela ressalta lá na matéria que isso é uma hipótese, né, e afirma que o governo, mas ela bate, né, que o governo precisa explicar o que efetivamente está por trás desse crescimento. E é justamente aqui que surgem as perguntas que merecem resposta. Né? Se
o chamado aborto legal. Você sabe que não existe aborto legal no Brasil, mas o aborto que não é punido, ele continua sendo restrito àquelas hipóteses que estão previstas no artigo 128. Por que houve um aumento tão expressivo e em tão pouco tempo? Será que houve realmente um aumento tão grande no risco de vida para a gestante? Será que os casos de anencefalia cresceram de maneira tão significativa? Houve realmente um aumento de gestações decorrente de violência sexual ou apenas uma procura maior pelos serviços? Será que houve alguma mudança na forma de preenchimento de registros hospitalares? Existe talvez uma maior divulgação do procedimento por parte dos órgãos públicos? Ou nós estamos diante de um problema de fiscalização e de controle, né, dos critérios previstos por lei? E essas coisas precisam ser respondidas. Outra pergunta importante, principalmente relacionada aos casos de violência sexual, né? Quando o aborto é realizado sob essa justificativa de estupro, se aumentaram tanto, esses crimes estão sendo investigados? Os autores desses estupros estão sendo identificados e responsabilizados? As autoridades policiais estão sendo comunicadas desses casos? Então, nesse momento, a única conclusão segura é que os números oficiais mostram um crescimento muito expressivo das internações classificadas como abortos por razões médicas ilegais no SUS. As causas desse aumento continuam aí não esclarecidas, né? Por isso, mais do que transformar esses dados em disputa ideológica, é necessário a gente exigir nesse momento transparência, né? A sociedade merece saber exatamente o que explica esse crescimento. Se houve mudança administrativa, houve alteração na classificação dos registros, ou qualquer outro fator que seja capaz de justificar uma variação tão significativa como essa, né? Isso é um tema muito sensível, é o tema da proteção humana. E a sociedade precisa de respostas.